Muito bem, eu quero falar com os irmãos sobre um assunto muito importante. E eu vou estar lendo alguns versículos. Pelo fato de serem vários versículos, se você quiser só anotar para você, lá na sua casa, para você revisar, para você estudar melhor, seria muito bom. Eu quero falar sobre uma arma muito poderosa, muitíssima poderosa. Você que tem um pouco mais de idade, talvez você ouviu falar, e até os que têm menos idade, com certeza ouviram falar sobre a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos ele detonou duas cidades do Japão e praticamente destruiu as duas cidades, quando os Estados Unidos lançou a bomba atômica nas duas cidades do Japão. Então essa arma que nós vamos estar falando, ela tem um poder muito grande, tanto para gerar vida como para gerar morte. E nós precisamos ter muito cuidado, porque todos nós temos essa arma. Nós precisamos ter muito cuidado para usarmos da maneira correta, para não sermos destruídos, e sim para gerarmos vida em nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre refreando a língua. Fale comigo, refreando a língua. Eu creio que nós podemos falar mais forte em nome de Jesus. Fale novamente comigo, refreando a língua. Eu quero ler alguns versículos, seria importante você notar. O primeiro versículo que nós vamos ler é Provérbios capítulo 21, versículo 23, que diz assim: quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Um outro versículo, Provérbios capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, comerá do seu fruto. Gosta feio. Outro versículo, Provérbios capítulo 25, versículo 11, diz assim: como maçã, ou como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Outro versículo, Salmo 34, versículo 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Outro versículo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Preste bem atenção nesse versículo. Diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Eu vou ler novamente. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. E o último versículo aqui, nesta lista de versículos, depois nós vamos ver mais outros versículos. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente
a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém, queridos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Muito bem. Aleluia. Preste bem atenção, amados. Por que devemos refrear a nossa língua? Eu quero te dar algumas razões. Entre as inúmeras razões, quero te dar algumas aqui. Por que devo refrear a língua? Primeira razão, o mau uso da língua destrói a amizade e separa os melhores amigos. Provérbios capítulo 17, versículo 9, fala sobre isso. Então, o mau uso da língua destrói amizades e separa melhores amigos. Uma outra razão, preste bem atenção, somos aquilo que falamos e ouvimos, somos frutos das nossas palavras. Somos aquilo que falamos e ouvimos, somos frutos das nossas palavras. Eu citei aquele versículo em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que fala que a morte e a vida está no poder da língua, e o que bem utiliza comerá do seu fruto. Então as nossas palavras, ela tem um poder extraordinário, tanto para gerar vida, como para gerar morte. O apóstolo Tiago, ele fala que a língua é igualmente o leme de uma grande embarcação. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Talvez você já viu uma grande embarcação, um grande navio. Ele é guiado por um pequeno leme. Não é tão pequeno o leme, mas para o tamanho do navio, o leme se torna pequeno. Então o leme fica na parte de trás, na polpa do navio. E para onde aquele leme ele é direcionado, aquele navio vai seguindo naquela direção. Assim também é a nossa língua. Se você apontar a sua língua para a vida, você vai colher vida. Se você apontar a sua língua para a vitória, você vai colher vitória. Mas se você apontar a sua língua para a derrota, você vai colher derrota. Se você apontar a sua língua para a maldição, você vai colher maldição. Então a sua língua tem um poder extraordinário. É por essa razão que nós temos por mandamento na palavra que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra tortuosa, nenhuma palavra que não traz edificação, mas que possa sair da nossa boca palavras que vão edificar, que vão transmitir vida para os ouvintes. Aleluia! Uma outra razão, porque devemos refrear nossa língua. A qualidade de vida em família depende do que é falado no lar. Como é o seu lar? Qual é a qualidade de vida que você tem no contexto do seu lar? O que tem sido falado no contexto da tua casa? Você que é cristão, você tem glorificado a Deus? Ou será que lá no seu lar ainda se ouve palavrões? Ainda se ouve palavras inconvenientes? Ainda há muita gritaria? O que está sendo falado no contexto do seu lar? Pense um pouco sobre isso. Uma outra razão pelo qual devemos refrear nossa língua.
o destino da nossa alma. Preste bem atenção nisso, meu irmão. O destino da nossa alma é determinado pelas nossas palavras. A nossa eternidade é determinada pelas nossas palavras. O destino eterno da nossa alma, ela é determinada pelas nossas palavras. Você sabe que nós somos espírito, alma e corpo. A palavra de Deus fala claramente sobre isso. O corpo é esse corpo que você tem aí, elegante, que é templo do Espírito Santo, que você precisa cuidar bem dele. A alma fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É o mundo das emoções. Nós temos um espírito também, que é a nossa parte íntima. O espírito fala do nosso interior, fala do nosso verdadeiro homem interior. O espírito é aquela parte que nos leva a termos comunhão com Deus. E as nossas palavras, elas podem determinar o destino da nossa alma. Olha o que fala em Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. Aqui está na versão da linguagem de hoje. Diz assim: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou se você é culpado. Em outra versão fala assim, diz assim em outra versão, que pelas nossas palavras seremos justificados ou pelas nossas palavras seremos condenados. Então é muito sério, muito sério. Uma outra razão, preste bem atenção, as palavras podem contaminar como um vírus. As palavras podem contaminar como um vírus. Mateus capítulo 15, versículo 11. Diz assim: não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro ou contaminado. Pelo contrário, é o que sai da boca que pode contaminar a pessoa, porque o que sai da boca procede do coração. Uma outra razão pelo qual devemos refrear nossa língua. O que sai da nossa boca revela o que está no nosso coração. Isso que eu acabei de falar. Uma outra razão. Nós só podemos falar bênção ou maldição. Bênção ou maldição. Tiago capítulo 3, versículo 10. Diz assim: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento ou palavras de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Tem pessoas que às vezes estão glorificando, em outro momento estão amaldiçoando, em outro momento eles glorificam, em outro momento estão amaldiçoando. Não pode ser assim. De uma só fonte não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Ou é água doce ou é água salgada. Agora, preste bem atenção. Como é que a língua é comparada na palavra de Deus? A língua é comparada como um leme de um grande navio. Já falei um pouquinho sobre isso.
Tiago capítulo 3, versículo 4. Uma grande embarcação é direcionada por um pequeno leme. Como a língua é comparada? Ela é comparada como um instrumento de engrandecimento e vanglória. Não tem pessoas que se engrandecem a si mesmo? Tem pessoas assim. Desconfie de alguém que sempre fala que é melhor do que outras pessoas. Desconfie de alguém que sempre bate no peito e fala: eu sou tal. Eu sou tal. Eu sou bom. Desconfie dessa pessoa. Deixe que outras pessoas possam te elogiar e falar bem de você e falar as tuas qualidades. Então a língua é comparada como instrumento de engrandecimento e vanglória. Tiago capítulo 3, versículo 5 fala sobre isso. A língua é comparada também como um fogo. Tiago capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Irmãos, às vezes nós ouvimos falar, o Tiago, ele dá o exemplo de uma grande floresta, quando ela é destruída pelo fogo. Talvez você já ouviu falar também de prédios que foram destruídos pelo fogo, e que aquele incêndio causou um grande prejuízo, Mas tudo começa com uma pequena fagulha. O Tiago fala que uma grande floresta, quando ela é destruída pelo fogo, tudo começa por pequenas fagulhas. Aí vai crescendo, crescendo, crescendo e traz grandes prejuízos. Então a língua é comparada como fogo. O que mais? A língua é comparada como uma espada afiada. Salmos 57, versículo 4. Essas palavras foram ditas pelo rei Davi. Salmo 57, versículo 4. Davi falou assim: estou cercado de inimigos. Eles são como leões e querem me devorar. Seus dentes são como lança e flechas, e a língua deles como espada afiada. Então a língua, ela é comparada como uma espada afiada. Precisamos ter muito cuidado. A espada, ela é uma arma de defesa. Eles usavam muito a espada no tempo das guerras, guerra física mesmo, então era muito usada a espada. E a espada, ela atinge quem está perto. Aquele inimigo que está perto. Talvez você já ouviu falar assim, de pessoas que te ofenderam por palavras. Talvez você já falou isso, já ouviu alguém falar. De quem eu não esperava, foi quem veio. Tem, pessoas que falam assim: eu não esperava isso de fulano, porque nós caminhávamos juntos, mas de quem eu menos espero foi que veio a ofensa. Talvez uma palavra que ofendeu aquela pessoa, de alguém que estava caminhando perto, que ele não esperava receber aquilo. Então nós precisamos ter muito cuidado. A língua também, ela é comparada como uma flecha mortífera. A flecha também era muito usada nas guerras. Jeremias capítulo 9, versículo 8, diz assim: a sua língua é como uma flecha envenenada. No tempo das guerras, a flecha, ela já atinge o inimigo à distância. Não sei se você já assistiu filme de guerra,
Aí tem, às vezes, a flecha, ela tem um veneno bem na ponta. Ela se torna uma flecha mortal. Alguém que lança aquela flecha sobre o inimigo, quando ela atinge o inimigo, é mortal. Não só pelo furo, né, que ela faz, mas devido ao veneno que está na ponta dela. Então a língua é comparada como uma flecha venenosa. Precisamos ter muito cuidado. A língua também é comparada como uma navalha afiada. Salmo 52, versículo 12 e 4. Você pode observar com mais atenção esse versículo na sua casa. Salmo 52, versículo 2 e versículo 4. Diz assim: você faz planos para acabar com os outros, e a sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. O salmista falou isso. Então nós precisamos ter muito cuidado. A palavra de Deus também compara a nossa língua como um chicote. Jó, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: do açoite da língua, do açoite, está falando de chicote. Do açoite da língua estarás obrigado, e não temerás a assolação quando vier. Então o açoite, ele era muito usado assim para castigar os carrascos. E cada açoitada com certeza dói bastante. Talvez você já ouviu alguém falar assim: tem palavras que doem mais do que uma agressão física. E isso é verdade. Porque a agressão física, ela atinge só o seu físico mesmo. Mas as palavras, ela tem o poder de penetrar lá na alma. E às vezes dói. É muito dolorido. Então é comparada como chicotes. Precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Deixa eu te falar algumas palavras que você nunca deveria falar ou nunca deve falar. São só algumas, mas tem inúmeras palavras as quais você nunca deve falar. Você que é casado, você, marido, nunca fale para sua esposa. Nunca fale essas palavras assim, arrependo-me de ter casado com você. Marido, nunca fale isso para sua esposa. Esposa, nunca fale isso para o seu marido. Arrependo-me de ter casado com você. Nunca fale essa outra palavra. Você é uma cruz na minha vida. Você é uma cruz na minha vida. A cruz, ela é um instrumento de morte. Foi por isso que Jesus carregou a cruz. Então nunca fale isso. Uma outra palavra que você nunca deve falar. Os pais nunca devem falar para os filhos: quando você casar, a sua vida vai ser um inferno. Pai, nunca fale isso para os filhos. Nunca. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Nós só podemos falar bênção e maldição. Em outras palavras, maldição é praguejar. E se tem uma praga que pega, é praga de pai e de mãe. Ai do filho quando os pais lançam uma palavra de maldição. Para quebrar, meu irmão, só o sangue de Jesus. É verdade. Porque são pessoas que estão em nível de autoridade. Por isso que as autoridades sempre devem abençoar e nunca amaldiçoar. Nunca. Nunca fale assim: esta casa é um inferno.
Tem pessoas que falam isso no momento de ira, momento de raiva. Essa casa é um inferno. Quando você fala que a tua casa, onde você mora, onde você reside é um inferno, você está convidando demônios para dentro da sua casa. Porque lá no inferno é lugar de demônios. E quando você fala assim, olha, essa casa é um inferno, você, em outras palavras, você está falando assim, pode vir demônio, pode vir para dentro da sua casa. E eles vão vir, com certeza. Se você convidar, não convidando, eles já tentam entrar. Imagine se alguém convida. Nunca fale para ninguém que o diabo te carregue. No momento de raiva, no momento de ira, nunca fale. Nunca fale isso para ninguém. Nunca fale que vida desgraçada é a minha. Tem pessoas que falam isso? No momento de dificuldade, está passando por uma dificuldade. Em vez de louvar, em vez de glorificar, em vez de usar essa arma poderosa que você tem para trazer vida sobre você, às vezes a pessoa abre a boca para amaldiçoar a si mesmo. Nunca fale para os seus filhos. Nunca chame eles de diabinho. Nunca chame eles de capetinha. Abençoe sempre a vida dos teus filhos. Nunca fale para ninguém, eu quero que você morra. Porque se aquela pessoa morrer, devido a uma palavra de maldição que você lançou, Deus vai te cobrar isso. Nunca fale para ninguém. Nunca fale para a criança quando a criança não se comporta. Inclusive, criança tem um comportamento diferente de um adulto. O que nós podemos fazer é controlar a criança, tentar controlar. Mas o comportamento dele é diferente. Nunca fale para uma criança assim, essa criança é uma peste. Nunca fale isso, em nome de Jesus. Fale que a criança é bênção. Amém, queridos? Glória a Deus. Nunca fale para as pessoas, você é muito burro, meu irmão. Nunca fale isso. Isso que eu vou falar para você foi algo verídico. A esposa queria tanto aprender a dirigir carro. Aí ela chegou com o esposo e pediu que o esposo ensinasse ela a dirigir carro. Porque ela ia fazer autoescola, mas ela já queria aprender, ter uma base. Aí o esposo não queria ensinar. Aí ela insistiu. Aí a esposa falou, tá bom, vou te ensinar. Colocou a esposa lá no banco lá do condutor. E ele começou a ensinar. Só que ela errava muito. E ele começou a ficar impaciente. E começou a tratar mal a esposa. E ela estava se esforçando, dando o máximo, né, E ela começou a ficar nervosa. Quando a pessoa fica nervoso, aí piora. Aí a pessoa não consegue assimilar mesmo. Aí teve um momento que ele ficou assim, com muita raiva. Era pavio curto. E ele falou assim para ela, você é muito burra mesmo. Aí naquele momento aquelas palavras penetraram como uma espada afiada. Lá dentro da alma. Naquele momento ela falou assim, tudo bem, não quero mais continuar aprendendo com você. Para. Se ela parasse aí, estaria bom. Mas ela, carregada daquele sentimento, misturado com ira, misturado com raiva, ela olhou bem nos olhos dele e falou assim, olha, eu vou aprender a dirigir carro. E um dia você vai precisar de mim. Você vai estar morrendo. Você vai precisar de mim e eu não vou te socorrer. O que é isso? O que é isso?
maldição, irmãos. Ou praga, como você quiser entender. Ela aprendeu a dirigir carro. Continuaram convivendo, esse casal. Aí aconteceu, com o passar do tempo, aconteceu que ele ficou muito doente, acamado. E ele precisava ser levado para um hospital. E ela estava lá na casa. E ele então, desesperado, chamava por ela: pelo amor de Deus, eu estou morrendo, me leva para o hospital. Ela falou assim: você lembra? Você lembra que eu te falei uns anos atrás? Por mim você pode morrer. Claro que não foi uma atitude correta. Não foi uma atitude correta. Mas interessante como aconteceu exatamente como ela havia falado. Quando nós falamos palavras de maldição, Satanás pega essas palavras e ele começa a trabalhar em cima das palavras que nós falamos. Satanás não sabe o que você pensa, mas quando você fala, ele pega as palavras para trabalhar em cima. Então, palavras negativas, palavras de maldição, palavras de derrota, dão legalidade para o inimigo agir. Eu conheço um cidadão que ele falava assim: um dia eu ainda mato alguém. Aí quando ele falava isso perto de mim, eu repreendia ele. Eu falava: rapaz, está amarrado em nome de Jesus. E ele falava assim: não é verdade, pastor, um dia eu ainda mato alguém. Não demorou, esse dia chegou. Ele matou uma pessoa. Então, Satanás pega o que nós falamos. Precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, nunca fale palavra de maldição para ninguém. Em nome de Jesus. Exemplo de alguns pecados da língua. Vou te dar exemplo aqui de alguns pecados da língua. Palavras vãs. Palavras que não edificam. Palavras são semente, irmãos. Não edifica. Muito cuidado com piadinha, sim, imoral, indecente. Cuidado com isso. Eu já fui taxado como radical. Eu não estou nem aí. Há muito tempo atrás. Isso não aqui no Mato Grosso, mas lá no Pará mesmo. Uma vez alguém chegou comigo e falou assim: rapaz, mas tu é muito radical. Tu tá santo demais. Porque eles estavam falando palavras imorais. E simplesmente eu me retirei da roda dos escarnecedores, né? Eu me retirei. Disse: isso não faz bem para mim. Não faz bem para mim. Aí fui taxado como uma pessoa radical. Eu falei: não tem problema, quero continuar sendo radical. Mas o que eu mais quero é agradar o coração de Deus. Amém, amados? Aleluia. Então, palavras vãs, palavras que não edificam. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que há muitos filhos de pastores no presídio? Há muitos filhos de pastores que quando alguém fala assim para eles: você gostaria de servir como pastor? E ele fala assim, ele amarra de todo jeito. E ele não fala que não gostaria, não pretende. Por que isso acontece? Porque às vezes, no contexto da família,
aquele pai que é obreiro, que é pastor, às vezes fala mal de outro amigo pastor. Às vezes fala mal da própria igreja que ele faz parte, que ele está congregando. Isso se torna um veneno para os filhos. Às vezes fala mal da sua liderança e o filho está ali ouvindo. O filho está ouvindo. Ele pode não falar nada, mas ele começa a pensar: ser pastor é isso, eu estou fora, eu não quero isso para a minha vida. E pelo mau testemunho dos pais, às vezes muitos começam a pender para o mundo das drogas e acabam a vida dentro de um presídio. Isso é muito triste. Quem está me entendendo? Isso é muito triste, irmãos. Muito triste. Precisamos ter muito cuidado. Um outro exemplo de pecado da língua: fofoca. O que é fofoca? É falar mal da vida dos outros. Isso é fofoca. Tinha uma irmã na igreja. Isso também foi um caso verídico, isso que eu vou te falar. Aquela irmã, ela era muito temente a Deus. E ela tomou uma decisão no seu coração. Ela tomou uma decisão muito forte de nunca falar mal da vida de ninguém. De ninguém. E os filhos sabiam que ela tinha essa decisão, que ela havia tomado essa decisão. Aí uma vez, os filhos estavam reunidos na casa dessa senhora. Aí um falou para o outro assim: olha, você sabe que a nossa mãe tem uma decisão de nunca falar mal da vida de ninguém. Mas hoje, eu vou fazer com que ela fale mal de alguém. Um filho falou para o outro. E o outro falou assim: eu duvido. Eu conheço a minha mãe, ela não vai falar mal da vida de ninguém. Aí, eles fizeram até uma aposta entre eles. A minha mãe vai falar mal de alguém hoje. Aí fizeram uma aposta. Aí eles convidaram a mãe lá para sentar juntos. Aí começaram a conversar. Aí aquele filho que havia dito que a mãe dele falaria mal de alguém, puxou o assunto com ela e fez uma pergunta. Perguntou o seguinte: e aí, mãe? Tudo bem? Tudo bem, meu filho. Mãe, eu quero te fazer uma pergunta. O que a senhora acha do diabo? O que a senhora tem a falar do diabo? Aí ela ficou pensando. Ela não foi precipitada na resposta. Ela ficou pensando. E ela falou assim: meu filho, o diabo é muito perseverante. Nem do diabo ela quis falar mal. Claro que do diabo você pode falar mal à vontade. Mas ela tinha uma determinação tão forte que nem do diabo ela quis falar mal. Uma decisão assim radical. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Amém? Outro exemplo de pecado: mentira. Irmãos, não existe mentirinha nem mentira grande. Tudo é mentira. Tudo é mentira. E desagrada o coração de Deus. Palavras negativas. Palavra de bajulação. Sabe o que é a palavra de bajulação? Só um exemplo, tipo assim, eu não gosto muito, só exemplo, eu não gosto muito do Simão não, mas para fazer média, né? Eu chego com ele assim, principalmente ao público, para todo mundo ver. Ô Simão, rapaz, mas que tal, com tanta saudade, Simão, quanto tempo,
tapinha na costa. Aí o Simão dobra as costas, tá ausente, ó. Acaba enjoado, não gosta de camarada, metido, né? Então, aquele momento ali foi só uma bajulação. Às vezes, pessoas de influência, alguém quer conseguir algo e sabe que consegue por meio de alguém que está em posição de influência, a pessoa finge. Mas só Deus sabe como está o coração. Quem está me entendendo? Isso é muito perigoso. Palavras enganosas. Palavras enganosas. Olha o que o Salmo 34:13 fala. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Então há muitos versículos na palavra, muitos, que nos exortam. Palavras de difamação. O que é difamação? É falar mal da vida de alguém. Deixa eu te falar algo também que, segundo de quem eu ouvi, foi algo que aconteceu mesmo. Algo verídico. Tinha um irmão na igreja que ele era muito carismático, muito generoso, gostava de praticar boas obras, e alguém ficou enciumado com esse irmão, porque uma pessoa carismática, uma pessoa que tem esse coração grande, gosta de ajudar os outros, todo mundo gosta, mas tem pessoas que ficam enciumadas com isso, então esse alguém ficou enciumado e começou a difamar essa pessoa, começou a falar mal, inventar, caluniar, inventar conversa sobre essa pessoa, sobre esse irmão. E quando esse irmão ficou sabendo da difamação, aquilo foi tão forte que ele adoeceu mesmo. Tanto na alma, né, como fisicamente ele adoeceu. Porque foi tão difamado que ele adoeceu. E ele foi internado. Lá no hospital. E quando esse difamador ficou sabendo que o irmão havia adoecido, que havia até sido internado, consciência começou a pesar. E ele então ficou com remorso e decidiu ir lá no hospital, procurar o irmão para pedir perdão. E quando ele chegou lá no hospital, o irmão estava muito doente, devido àquela difamação toda que ele havia sofrido. E aquele irmão culpado falou assim: eu vim aqui te pedir perdão, porque eu falei muito mal de você. Eu te caluniei, te difamei mesmo. E nada que eu falei é verdade. E eu quero te pedir perdão. E aquele irmão muito fragilizado falou: tudo bem, eu te perdoo. Você está perdoado, sim. Você está perdoado. Mas faz um favor para mim. Aquele irmão, ele estava hospitalizado no hospital, lá no quinto piso ele estava. Aí ele falou assim para o difamador: faz um favor para mim, pega aquele travesseiro ali, era um travesseiro de pena, tinha pena dentro, rasga essa capa e esvazia ele jogando pela janela. Por favor, faça isso. Aí aquele fulano pegou aquele travesseiro, rasgou, chegou lá na janela do quinto andar do hospital e
esvaziou aquele travesseiro e o vento então foi levando, né, aquelas penas. O vento levou tudo. Aí, depois o irmão falou assim: agora, eu gostaria que você descesse lá e juntasse todas as penas. Juntasse todas as penas e enchesse novamente aqui o travesseiro. Aí o difamador falou assim: ah, mas isso é impossível, isso é impossível. Tem pena por cima das árvores, é impossível juntar tudo. Aí aquele irmão falou: é verdade, eu assim, de coração eu te perdoo, mas tem consequência. O que você fez é muito sério, muito sério. Por isso nunca devemos difamar a ninguém. Procure as qualidades da pessoa e fale, comente. Se você quiser comentar, comente em cima das qualidades, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Para nós finalizarmos aqui, para nós orarmos, o que as palavras de alguém nos revelam? As palavras, elas revelam o estado interior de uma pessoa. Você quer conhecer alguém? Só prestar atenção no que ela fala. O que as palavras nos revelam? O nível da nossa maturidade. Não se engane com a aparência das pessoas. Procure ouvir o que elas falam. As palavras também revelam o caráter das pessoas. A pessoa é conhecida por aquilo que ela fala. Irmãos, nós podemos refrear a nossa língua. O apóstolo Tiago fala para uma pessoa natural que não tem Deus, é impossível domar. Mas para uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, é possível. Amém, queridos? Eu quero encerrar relembrando aquele versículo que nós já olhamos e já fizemos a leitura. Eu até gostaria que você abrisse a sua Bíblia e verificasse comigo. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Medita nesse versículo. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, comerá do seu fruto. Sua língua tem um poder extraordinário para atrair vida, para atrair a bênção de Deus, como também para atrair morte, dependendo da maneira como ela é usada. Que Deus possa trazer temor no meu coração e no coração de cada um de nós sobre as nossas palavras. Que sempre possamos falar palavras que vão edificar, palavras que vão abençoar, palavras que vão levantar as pessoas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu nunca esqueço de uma vez que eu passei por uma situação e eu fiquei doente. Eu era solteiro ainda, antes de eu casar, mas assim, eu fiquei sem andar uns dias. Eu já era cristão já. Aí sempre chegam as visitas
Aí chegou uma visita e falou assim: o fulano de tal teve o mesmo problema que você está tendo e morreu. Eu falei: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Eu vou morrer, mas não é agora não. Tem pessoas assim, acaba já estar lá, né, acamado, em vez de levar uma palavra de vida, você vai levantar, eu declaro cura sobre a tua vida. Tem uns que vão falar morte, palavra de morte. Então isso não convém. Vamos nos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus.